dia, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais uma escola dominical. Espero que todos tenham tido uma semana cheia de bênção, debaixo da graça do Senhor. Hoje o nosso tema é perseverança. Perseverança. E é um pré-requisito para vencer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é perseverar? É conservar-se firme, constante, perseverar, continuar, seguir em frente, não parar. Deus nos convidou a perseverar. Esse convite inclui perseverar em cumprir, os seus mandamentos. Vamos ver que está escrito lá em 1 Crônicas 28, 7. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. 1 Crônicas 28, versículo 7. Nos diz o seguinte: e se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos, às minhas ordens, como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha fim. Isso aqui o Senhor estava falando com Davi a respeito de Salomão, que Salomão, se ele cumprisse, obedecesse os mandamentos do Senhor, ele teria um reino que nunca teria fim. Temos que, então, obedecer os mandamentos do Senhor. Temos que perseverar também em oração. Nós temos que orar continuamente, como está descrito lá em Atos 1,14. Atos 1,14. Que nos diz o seguinte: todos esses perseveraram em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, orar uns com os outros, orar uns pelos outros. Vamos nos dedicar a isso, a oração, e viver na convivência com os irmãos. Atos também 2,46. Só seguir aí mais para frente do que a gente acabou de ler. Atos 2,46, que vai dizer o seguinte: todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniram-se nas casas para partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Então, nós temos que perseverar com os irmãos também, conviver com os irmãos, como fazia a igreja primitiva. Perseverar na gratidão, ser grato a Deus em todas as coisas. Vamos também ver um versículo lá em Colossenses 4,2. Colossenses 4,2, que nos fala: não se cansem de orar, perseverem nisso, sejam vigilantes e lembre-se de ser gratos. Lembrar-nos de ser gratos para o Senhor por tudo que estamos passando, mas também durante esse período que estamos passando também tão difícil. Perseverar na fé, amados, que é a base de tudo. Falar de fé, vem aqui, como está citando aqui, a vida de Caleb. Olha o que aconteceu com Caleb. Caleb foi um dos 12 espias que foram visitar ali, conhecer a terra prometida, para ver o que tinha lá, qual que eram os perigos, para que a terra pudesse ser conquistada. E ele perseverou. Ele viu várias coisas, mas ele perseverou positivamente. Vamos ver lá em Números 14, no versículo 24. Olha só o que o Senhor fala para Caleb. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espiou, e seus descendentes a possuirão por herança. Olha só que maravilha. O Senhor, ele fez uma promessa a Caleb devido à obediência dele, à fidelidade dele com o Senhor. Ele não só preocupou com o que ele viu lá tinha gigantes, sim, ele viu que o povo de lá era um povo forte, mas ele conhece e ele conhecia o Deus de Moisés, o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Então, ele não olhou a circunstância, ele olhou o Deus que ele servia. Perseverar é um antônimo de desistir. Desistir é muito mais fácil, amados, do que perseverar. Porque desistir, eu falo assim, desisti, não vou me esforçar mais. E perseverar, não. Perseverar, eu tenho que continuar, eu tenho que me esforçar ainda mais dentro daquilo que eu já fiz e não deu certo. Eu tenho que continuar. Então, por isso muitas pessoas preferem desistir do que continuar e perseverar, deixar de se esforçar. Se eu for te perguntar quantas vezes você desistiu ao longo da sua vida,
Talvez você vai enumerar várias vezes, né? Vai lembrar de várias coisas, né? Talvez não consiga nem numerá-las. E se eu te perguntar quantas vezes você conseguiu prosseguir, ser perseverante? Talvez só eu te perguntar isso, você vai lembrar do que te deixou, da dor que aquilo te proporcionou primeiro. Você vai lembrar primeiro das dificuldades que você teve durante aquele período. E talvez isso seja a primeira lembrança, para depois você lembrar, realmente, não foi difícil, achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui vencer. Então, às vezes, a gente não para pensar isso, né? A nossa mente, às vezes, traz só as lembranças ruins das barreiras, né? Cria uma barreira e, às vezes, esquecemos até que naquele momento difícil, nós não estivemos só, nunca estivemos só. O Senhor esteve conosco o tempo todo, né? Ele enfrentou com a gente, ele superou com a gente aquela dificuldade. Perseverar, irmãos, é doloroso, sim, cansativo, estressante, né? Mas é recompensador. A gente persevera para conseguir algo lá na frente, para conquistar algo. E essa sensação da conquista, ela assim, uma sensação assim transformadora, né? O desistir não estressa, não transforma, não cura, não produz resultado nenhum. Você apenas desiste ou fica da mesma maneira que estava, ou até pior, quando você desiste de algo que você quer muito. Dizem por aí que se quer diminuir as frustrações, diminua suas expectativas. Eu não concordo com isso. Eu vou pelo que o Senhor Deus nos fala, né? Que se quer diminuir as frustrações, confie no Senhor e persevere, como está escrito na palavra dele. Perseverar depende de fé, amados. Eu tenho que ter fé que eu vou conseguir. Eu tenho que ter fé que eu vou alcançar. Eu tenho que ter um foco, e o nosso foco tem que ser Cristo. Por isso, só conseguimos caminhar sem desistir quando cremos no Senhor e confiamos em seu cuidado, na sua graça, no seu amor, no seu poder e na sua força. Eu tenho que crer que algo vai acontecer. Eu tenho que crer que Deus está comigo para que eu possa continuar, né, e perseverar. Caleb foi assim. Ele foi um dos 12, como eu falei, dos espias, né, enviados por Moisés para relatar que havia na terra prometida. Mas somente ele e Josué que perseverou positivamente, que creu que realmente eles poderiam conquistar a terra. E foi isso que aconteceu, né? Também por isso, somente eles herdaram a terra prometida entre todos os homens adultos que foram libertados no Egito. Isso está lá em Números 32, 11 e 12. Números 32, 11 e 12. Nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade verá a terra que prometia Abraão, Isaque e Jacó. Caleb, filho de Jofoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. Então foi somente eles e a família deles que entraram na terra prometida. A salvação, ela exige também perseverança. A gente crer na salvação, de estar, né, um dia com Cristo, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar. Não é a primeira dificuldade na minha vida cristã que eu tenho que desanimar. Vamos ler lá em Mateus 24, 13. 24, 13. Que nos diz o seguinte: mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Então, o Senhor, ele nos manda perseverar para a nossa salvação. É necessário perseverar em oração, em vigiar, em meditar na palavra, a fim que não sejamos envolvidos nas astutas, né, do inimigo. Irmãos, às vezes você pode vir falar assim, mas é difícil, depois que eu me tornei cristã, minha vida piorou de uma forma, mas você pode ter certeza, o Senhor é contigo. O seu galardão, o Senhor dará a você esse galardão. Então seja firme, prospere. Não pense que sua dificuldade que você está passando hoje você não vai dar conta, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não dá nenhum fardo que a gente não consiga suportar. Vamos confirmar isso que eu estou falando lá em 1 Coríntios
1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Olha o que o Senhor fala, que tremendo. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que você não possa enfrentar. Visto ele assim, prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês força para suportá-la. Então, amados, não pense que você está só, que você não vai conseguir. A palavra do Senhor nos garante isso, que Ele não nos permite passar por nenhuma situação que a gente não vai suportar. Isso vai passar. Se você está passando por isso e às vezes está achando que não vai dar conta, a palavra do Senhor nos garante que você terá vitória, em nome de Jesus. Para vencer e alcançar grandes objetivos, é necessário perseverar, renunciando muitas vezes o comodismo, né? Eu saí da minha zona de conforto. O que tem? Eu tenho que sair do comodismo, eu tenho que mudar como eu quero fazer coisas novas, agindo da mesma forma. Eu tenho que ter atitudes novas, eu tenho que ter mudanças na minha vida, né? O tempo livre, eu tenho que abrir mão, às vezes, do meu tempo livre para uma vida com Deus, um momento de oração, de leitura bíblica, os meus prazeres, né, passageiros. Por isso, muitas pessoas desistem. Não é fácil perseverar, amados, não é fácil. Porque, às vezes, a gente tem a sensação que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. Muitas pessoas se desesperam, né, quando elas se encontram com obstáculo, principalmente quando ouvem não. Nossa, se eu fosse relatar quantas vezes eu recebi um não sobre as coisas que eu queria, sobre as coisas que eu tentei conquistar e eu ouvi não, se eu tivesse parado no meio do caminho, não sei o que seria de mim hoje, né? Então, os nãos, eles vão existir, não vão acabar, e eles vão existir, mas eles não definem que o não é a resposta de Deus para a sua vida. Você ouviu um não, mas espere, se prepare, tenha o seu momento com Deus, para que você possa ter o discernimento de ouvir e entender realmente quando é a voz do Senhor falando com você. Então, não pense que o primeiro não, ou os nãos que você vai receber ao longo da sua vida, é o Senhor falando para você desistir dos seus sonhos, né? No entanto, essas pessoas não entendem que a perfeição é alcançar o objetivo, enquanto Deus sabe que a nossa perfeição necessita de transformação. Então, às vezes, amado, o Senhor permite um tempo maior naquilo que a gente está passando, para nos preparar, nos moldar. Eu vivi isso na minha vida. O Senhor teve um momento na minha vida que eu queria determinada coisa que eu não recebi, enquanto eu não fui mudada. Eu era uma pedra bruta, onde eu fui lapidada pelo Senhor. E hoje eu realmente sou uma pessoa que eu posso dizer que hoje eu sei quem realmente eu sou. Às vezes eu não sabia nem quem eu era. E hoje o Senhor me permitiu, né, viver alguns dos meus sonhos que eu tinha, ainda tenho alguns ainda a ser realizados, se for permissão do Senhor. Mas durante o tempo todo o Senhor me moldou, me transformou para que eu aproveitasse, né, a minha conquista de uma forma, né, diferente, mais madura, vamos dizer assim. Então, exige transformação, né? Tempo de qualidade com o Senhor. Isso é uma forma de você conseguir perseverar, porque se você não tiver esse tempo de qualidade com Deus, você não vai ter essa comunhão de entender o que o Senhor quer com você. Vamos ver o que está escrito lá em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Olha que tremendo, irmãos. Então, a gente tem que saber passar pela circunstância perseverante, não só por um momento, mas durante aquele momento, né? Entender que o Senhor, Ele está, mesmo que a gente tenha passando dificuldade, o Senhor está em todos os momentos conosco. Então, a gente tem que entender
que somos fortes sim com o Senhor. Ele em momento nenhum disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco e nos ajudaria a vencer, né, o inimigo. Eu queria citar para vocês 7 exemplos de pessoas que perseveraram. Perseverança, né, como eu falei, não é desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucesso, não. É instantâneo, não é assim, é conquistado o tempo todo. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil, né? Mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente e temos essa promessa. Quem perseverar receberá a recompensa que Deus tem preparado, né? Vamos lá ver com essas pessoas da Bíblia que perseveraram. Josué, eu falei no início sobre Caleb, né? E lá eu citei que Josué foi o companheiro de Caleb, onde perseverou positivamente. Josué nasceu, irmãos, como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo debaixo da liderança de Moisés quando ele tinha 40 anos. E ele só entrou também na Terra Prometida depois de mais 40 anos. Então, olha para você ver. Ele foi lá, espiou a terra, mas foi depois de 40 anos que isso tudo aconteceu. Não foi uma coisa do dia para a noite. Às vezes a gente está aí alguns meses pedindo algo para Deus e já desistimos. A gente não pode ser assim, né? Josué não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que ele enfrentou, muitos israelitas perderam, né, a esperança, se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto que o poder, né, as maravilhas de Deus, mas não tinha perseverança. Eles viam tudo, o Senhor ele apresentou para eles de várias formas, mas mesmo assim eles ainda desistiram. E alguns ficaram pelo meio do caminho. Mas Josué foi diferente. Ele viu e decidiu por toda a sua confiança em Deus e conquistar a terra prometida. Ele foi obediente à palavra de Deus. Tudo que Moisés ensinou, ele foi obediente até o fim, né? Ana. Olha o exemplo de Ana. Ana era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela não desistiu por uma situação física, né? Ela tinha certeza que ela era estéril, mas ela não desistiu porque ela conhecia o Deus que ela servia. Então ela perseverou em oração. Teve um dia que ela foi até o templo, né? Estava orando no templo e fez uma promessa para o Senhor. Ela se comprometeu com o Senhor que se o Senhor desse ela um filho, ela iria dar de volta esse filho para Deus. Esse filho, depois que ele fosse desmamado, ela levaria até o templo e ele seria, né, criado ali no templo para ser um sacerdote do Senhor. E ela fez essa promessa para Deus. Isso está lá em 1 Samuel 1. Vamos ver aqui rapidinho. Do 9 ao 11. Olha para você ver que tremendo. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia suas orações ao Senhor. Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor, e ele será seu por todos os dias que viver. E seus cabelos e a sua barba nunca serão cortados. Amados, olha para você ver, uma mãe nunca teve filhos, e ela ofereceu o único filho, o filho que Deus ia dar para ela, para voltar para Deus, sem ela poder acompanhar o crescimento daquela criança. Mas ela teve fé. Ela teve fé. E depois daquele dia, o sacerdote disse a ela que ela iria receber o que tinha pedido. E ela voltou para casa e engravidou. Seu filho Samuel cresceu no templo, se tornou um grande profeta de Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade. Muitos acham que Ana só teve somente Samuel. Não. Deus abençoou pela fidelidade de Ana com mais 5 filhos. Ela foi ainda abençoada com mais 5 filhos. O Senhor, Ele vê muito a nossa fidelidade. Quem perseverar pode receber muito mais do que espera. Talvez você está pedindo algo que aos seus olhos é muito grande, mas o Senhor fala assim, não, Ele merece, meu filho merece muito mais. Amém?
O exemplo de Jó, quem não conhece a história de Jó, o próprio Deus chamou ele de irrepreensível. Ele servia a Deus de todo o coração. Jó, ele tinha bens, tinha filhos. As filhas de Jó eram as filhas mais bonitas que existia ali naquele tempo. Jó tinha uma herança muito grande. E Jó, ele foi abençoado por Deus pela sua fidelidade. Só que tudo isso foi tirado dele. Jó perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza. Seus filhos morreram, seus bens foram roubados e Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó, ele perseverou. Como qualquer pessoa em meio ao sofrimento, ele questionou algumas coisas, em razão das ações de Deus ali. Às vezes ele não entendeu naquele primeiro momento, mas ele não parou de crer no Deus que ele servia. A confiança dele não mudou e Deus restituiu tudo a Jó. Jó é um grande exemplo de perseverança em meio ao sofrimento, como está descrito lá em Tiago 5. Vamos ver lá em Tiago 5. 10 e 11. Para exemplos de paciência no sofrimento, olha para os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós os consideramos felizes porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Por meio das experiências dele, podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Então, amados, o que Jó passou foi para nos aumentar a nossa fé. O que Jó passou não foi fácil. Então, por que eu vou desistir tão fácil assim? Jeremias, o profeta Jeremias, acho que poucos sabem que o profeta Jeremias sofreu tanto. Ele foi um dos profetas que mais sofreram na Bíblia, por pregar a palavra de Deus, por levar a mensagem de Deus. Ele foi considerado um traidor, foi desprezado, ele foi espancado, ele foi preso, tudo pelo seu próprio povo, não foi fora do seu povo, foi ali dentro do seu povo. E por fim ele viu a destruição que tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a isso tudo, Jeremias não parou de obedecer a palavra de Deus. Ele poderia ter desistido, mas ele não fez isso. Perseverança não significa estar sempre feliz. Jeremias passou por uma depressão e até quis morrer, amados. Mas por causa da perseverança, ele aguentou e suportou toda a dificuldade. Jeremias não desistiu e o seu legado foi um livro inteiro da Bíblia. Um livro inteiro da Bíblia. Neemias, ele aceitou um grande desafio que foi reconstruir aqueles muros que foram destruídos de Jerusalém. A cidade tinha sido toda destruída, Sua terra agora estava subjugada a um império e seu povo estava desanimado, sem dinheiro, e seus inimigos não queriam ver a construção desse templo. Mas isso não foi suficiente para desanimar Neemias. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias e ele não desistiu. Durante a construção, Neemias recebeu ameaças de morte. Ainda teve que resolver conflitos, injustiça entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele foi até aconselhado a fugir, para não ser morto, para se salvar. Mas ele não fez isso, ele permaneceu firme, junto ali com aquelas pessoas reconstruindo o muro. Mas diante de toda essa pressão, Neemias perseverou. Graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos, E os judeus começaram a restaurar Jerusalém como um novo ânimo. Então, ele não olhou para trás. Vamos ver lá em Neemias 6. Neemias 6, 15 e 16. 6, 15 e 16. Fala assim: finalmente o muro foi terminado no 25º dia de Elul, exatamente 52 dias depois que começamos, quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram essa notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra
tinha sido feita com auxílio de Deus. Amados, naquela época eu imagino que cada pedaço, cada pedra era um peso enorme, e ele perseverou de uma forma e foi reconstruído aqueles muros em 52 dias. Então aqui é claramente a presença de Deus na vida de Neemias para ele realizar essa reconstrução dos muros. Paulo é outro exemplo assim fantástico de perseverança. Paulo ele teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento, amados. Em todo lugar onde ele pregava, ele fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, foi atacado, foi preso, acusado de ser falso e até mesmo sofreu tentativas de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas. Ele sofreu naufrágio 3 vezes. Isso está descrito lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, do 24 ao 27. Olha para você ver, amados, o que esse homem passou. 11, 24 ao 27. Que diz o seguinte: em 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-se um terrível castigo de 39 chibatadas. Ele apanhou muito, Apanhei de vara 3 vezes, fui apredejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Numa ocasião fiquei exposto em alto mar a noite inteira e durante o dia seguinte. Tenho viajado e estado frequentemente em grandes perigos nos rios, perigos por causa de salteadores, perigos por causa do meu próprio povo, os judeus, assim como nas mãos dos gentios. Enfrentei grandes perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por causa dos falsos irmãos. Amados, olha para você ver o que ele passou de sofrimento. E às vezes a gente passa um sofrimento ali, aqui, e a gente já desiste. Seja perseverante, não desista. E o outro exemplo, e o último, e o mais lindo é Jesus. Jesus, ele nos dá assim, um exemplo assim maravilhoso. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muito sofrimento enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles que veio salvar e enfrentou muita oposição. Apesar de ser filho de Deus, mas Jesus não desistiu de nós. Glória a Deus, amados. Já pensou se Jesus tivesse desistido de nós? Se ele não tivesse perseverado e nos dado uma nova chance de estar com ele? Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou por humilhação, por tortura, a morte de cruz, amados. A morte de cruz. Até a última gota do sangue dele. E ele sem pecar hora nenhuma, por causa da sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e acesso à salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Quando você está desanimado e parece que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Amados, Jesus é o nosso maior exemplo. Não desista, não pense que tudo está perdido. O Senhor é contigo, persevere, Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Eu quero orar com você nessa manhã, para que você possa entender que o que você está passando, você não está só, o Senhor está contigo. Vamos orar? Deus amado, Deus de amor, Pai, Tu és o Pai maravilhoso. Deus quer, ó Pai, nessa manhã colocar a vida de cada um, ó Pai, que está comigo neste momento. Deus, talvez com o coração aflito, talvez tentando, ó Pai, pensando em desistir, mas que só possa vir, ó Pai, com as Tuas mãos poderosas sobre cada um, Senhor, e colocar no coração de cada um, Senhor, que o Senhor é com ele, e que esse mal, ó Pai, que isso que ele está passando, ó Pai, ele irá passar e terá, ó Pai, e vai poder cantar o hino da vitória. Que o seu silêncio, ó Pai, às vezes, ó Pai, é porque o Senhor está trabalhando para oferecer algo maior, ó Pai, no final dessa jornada. Deus abençoa cada vida, cada casa, Senhor. E que essa pessoa não possa vir desistir.
Que no mundo espiritual, Senhor, o Senhor possa vir repreender toda a ação do inimigo, ó Pai, que tenta, ó Pai, fazer com que essa pessoa desista, que ela venha parar. Deus, que seja lançado fora tudo aquilo que não provém do Senhor e que somente a Tua graça esteja com cada um, ó Pai, dos Teus filhos. Deus, é que eu oro e abençoo a cada um em nome de Jesus. Amados, que o Senhor abençoe, que você tenha um domingo de bênção e que tudo que você fizer, não esqueça, persevere, o Senhor é contigo. Amém?